devem já ter ouvido várias pregações, mas como a palavra se renova a cada dia, Efésios 6 e 10. Como a palavra se renova a cada dia, então com certeza Deus vai estar falando ao seu coração de uma maneira diferente essa noite. Creia nisso, irmão. Porque na verdade é o seguinte: quanto mais a gente se alimenta da palavra, mais nós vamos cravar, guardar no coração. E muitas das vezes essa palavra vai fazer a diferença em muitos momentos da nossa vida. Não só para a nossa vida, como também para a vida de outras pessoas também. Amém? Amém. Encontraram, irmãos? Amém. Glória a Deus. Vamos à palavra. Quanto ao mais, seres fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos em toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Repita comigo, igreja. Resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, e embraçando também o escudo da fé, com os quais poderes pagar todos os dardos inflamáveis do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. E para que isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Até aí, irmãos. Vamos orar? Bendito Deus, Senhor, amado Pai, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, nesse momento que o Senhor preparou para mim, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse momento. Te peço nesse momento, Pai amado, que o homem diminua, Pai, para que o Senhor venha falar aos nossos corações, Senhor. Que nós possamos, Senhor, absorver tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Nós oramos agradecidos em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Podeis sentar, igreja? Amados, primeiramente eu quero dar um pequeno testemunho antes de trazer a palavra. Fiquei muito feliz essa noite. Entre as noites que eu estou aqui com vocês, né? Hoje foi uma noite assim, um momento especial para mim. Por que eu digo? Vocês vão entender. Eu agradeço a Deus, primeiramente, tá? Por isso. Agradeço o meu pastor também, por ter ouvido a Deus também, na questão da oração. Irmãos, o pastor Elivaldo é um parceiro meu de oração. Orou muito por mim, né, pastor? Hein? Orou? Muito por mim, mas muito mesmo, não estou brincando, muito mesmo. Mas uma das vezes, eu queria rapidinho dizer para vocês, uma das vezes, eu estava tão ruim no hospital, mas tão ruim no hospital, que eu estava entubado. Até a pastora deve ter visto a foto, porque a Nilza mostra a foto para todo mundo, sabe? É uma questão de testemunho. Olha, o Jaime estava assim, e hoje ele está de pé. Mas o que eu vejo de muito importante, irmãos,
de muito importante mesmo foi a atitude da minha esposa. A minha esposa criou um WhatsApp de todas as pessoas que ela conhecia, né? A própria igreja, a nossa igreja sabia também nessa condição que eu fiquei 15 dias nessa situação, a ponto de que a minha esposa chamou os meus filhos para poder se despedir de mim. Olha a situação que ficou. Só que essa minha esposa pegou esse grupo de WhatsApp para quê, irmãos? Para oração. Para oração. Para vocês terem uma ideia, na Bahia teve igreja orando por mim, né? Aqui em São Paulo teve igreja que orou por mim. Lá no meio em Araraquara, né? No meio do estado, também oraram por mim. Veja, irmãos, eu sou resultado aqui de pé. Foi muitas vezes, né? Eu tive muitos resultados, mas eu sou o resultado de estar levantando devido à oração, irmãos. Quando a gente ora, os santos oram, nós estamos o quê? Fazendo com que a palavra, tudo que foi ligado aqui, será ligado no céu. E quando os santos se reúnem em oração, o Senhor vai adiante, né? Vai adiante para poder ter resultados. E isso eu fico muito feliz. Exatamente. Amém, igreja? Então vamos à palavra. Amados, eu tive fazendo uma reflexão, o Senhor me lembrou que eu tenho, assim, o costume de enviar pelo WhatsApp versículos, né? O que a gente encontra de agradável, que vai edificar uma vida, às vezes até uma curiosidade, mas eu faço isso aí. No domingo a gente, enviei um desses vídeos, onde falava de um corredor, e esse corredor se preparou tanto para essa corrida, que quando chegou no momento da corrida, que ele estava correndo, ele teve um problema na perna. E aí, exatamente. Então, isso, exatamente. Então o que aconteceu? Vieram socorrê-lo, ajudá-lo para carregar. Ele não quis. Ele se levantou com a dor que tinha e com esse ânimo de vontade de seguir em frente, ele continuou a caminhada, porque o objetivo dele era chegar lá no fim. Aleluia! Então o que aconteceu? Ele com esse problema todo aí, o que aconteceu? O pai dele foi lá ajudá-lo. Oh, glória! Então esse vídeo aí é interessante, porque é um vídeo que fala sobre o socorro do pai diante das adversidades. Sim, aleluia! Então, quando nós tivemos a oportunidade no domingo de ouvirmos a palavra do pastor, nós entendemos que no mundo nós vamos ter aflições. É verdade. E o Senhor vem com socorro para a nossa vida. E é isso que é importante na nossa vida. Amém? Amados, nós temos um detalhe muito importante. Que quando eu falo isso para mim mesmo, se eu tiver uma ferida no dedão do pé, pastor, eu peço oração. Gozado, né? O dedão do pé eu tenho uma ferida. Irmãos, já vi casos de pessoas que tiveram ferida no pé e perderam o pé. É verdade. Perderam o pé. Entendeu? Então, tudo que traz para você uma dificuldade não precisa ser de saúde, né? Algum problema financeiro, se alguém está passando uma necessidade, se alguém há uma mudança na sua vida, tem que chegar no seu pastor na igreja e falar: irmãos, orem por mim. Aleluia! Por muitas das vezes, irmão, nós vemos irmãos calados, entendeu? E passando por dificuldades, e a gente nem sabe para poder chegar nos pés do Senhor lá com Ele. É verdade, Jesus. Né? Então, eu aprendi isso, irmãos. Se
se eu tiver algum tipo de problema, se eu tiver algum tipo de dificuldade, a primeira coisa que eu faço é o seguinte: a igreja, eu falo para a igreja, olha, é assim, estou passando por... Às vezes nem precisa você falar o que é, porque o intercessor, ele não precisa saber quem que é o que está acontecendo, é o que acontece na caixinha de oração. Amém, pastor? Sabe de alguma coisa da caixinha de oração? Não sabe nada, mas quem é que sabe? Senhor, o Senhor sabe, o Senhor sabe, e é isso que é importante para nós. Amém? Irmãos, diante da palavra, vamos voltar à palavra agora. Irmão, nós temos uma situação muito difícil. Por quê? Deixa eu explicar para os irmãos, para a gente chegar na palavra. Quando Deus, se alguém aqui já esteve no culto, quando eu falei quando Deus fez Adão e Eva, lembra que eu falei com vocês o seguinte, quando Deus fez Adão e Eva, Ele os fez perfeito, porque Deus é Deus perfeito. Ele fez o homem perfeito. E o homem perfeito, o que acontece? Ele é corruptível ou não corruptível? Corruptível ou não? O homem perfeito, pastor. Não é corruptível, o perfeito. Adão não tinha problemas de saúde. Adão tinha um corpo perfeito. Aleluia. Essa é a condição que Deus vai nos colocar quando nós estivermos com Ele. Aleluia. Perfeitos. Um corpo incorruptível. Ele não vai ter problema algum. Na glória nós vamos estar assim. Aleluia. Ok? Mas veja bem, amados, por que nós estamos passando por situações assim? Olha aí. De saúde. Por quê? Irmãos, vejam bem, como Deus fez Adão. Quantos anos Adão teve? Quantos anos, pastor? Está levando 900? Sei que é os 900, tá? Matusalém, 960. 62. 962. 962. Matusalém. Noé. Eu não lembro. Você quer? É lá em cima. Do ano de 600. Você quer lá para cima, tá? Noé também assim. Após Noé, irmãos, vejam bem. Após Noé, entendeu? Começou a cair. Nosso tempo de vida, ele começou a diminuir. Hoje é de 80 a 100 anos. E vai acontecer de cair mais ainda. Vai acontecer. Mas por que acontecer isso aí, irmão? Aí Deus me colocou, Deus me fez assim relembrar algumas coisas que contribuíram com isso. Veja bem, em primeiro lugar, tá? O povo, ele não era que nem nós. As pessoas não eram que nem nós. Hoje nós temos aí o esgoto, né? Sanitário, tudo. Temos aí o banheiro para nós. Antigamente não era assim, irmãos. Antigamente tinha pessoas, olha, veja bem, os bons faziam as suas necessidades e talvez enterrasse, fizesse alguma coisa, mas a maioria do pessoal, sabe o que fazia? Jogava para fora da janela a sua necessidade. Se tinha comida podre, jogava, fazia. E sabe o que acontecia lá? Nas ruas, assim, sabe o que acontecia? Rato, barata, infecção muitas vezes que alguém dava, entendeu? Dava em alguém. Então o que isso aconteceu, irmão? Além da corrupção, além do problema que as pessoas tinham, começou a apresentar as doenças, irmão. Olha o que a Covid fez. Vocês são testemunha disso. Matou um monte de gente. Um monte de pessoas foram mortas. Agora imagine as outras doenças. A varíola
a febre amarela, a gripe espanhola, entendeu? E isso não é só nós, não. Não é só em nós, não. Alguém imagina uma vaca louca? Já viram vaca louca? Vaca louca. A gripe do frango. Né? A gripe do frango. Agora tem uma outra saindo aí, que é não sei o que do macaco. É, o vírus do macaco, o MOC. É? O nome? Na África, MOC. MOC. Olha só que nome. Cada nome que o pessoal dá, né? Então, irmãos, o que é isso? O que aconteceu? O que aconteceu na história? Que Deus fez um plano de resgate do homem para que o homem pudesse estar vivendo uma vida plena. A corrupção, os problemas de pessoas que não seguiram a Deus. Veja o caso, por exemplo, de José. José, ele conquistou, ele foi governador do Egito. Mas acontece que o rei que não conheceu José começou a sacrificar o povo. O povo de quem? O povo de José, o povo escolhido de Deus. Então são pessoas que apresentaram nesse mundo, que começaram a trazer problemas para a gente. Então essas pessoas são pessoas maldosas, difíceis de trabalhar. Hoje em dia, uma situação muito complicada é você pregar o evangelho. Muitos até aceitam, mas muitos vão fazer o quê? Vão falar mal de você, vão te fazer alguma coisa errada. Isso para nós cristãos faz a diferença, porque a gente fica de uma tal maneira carente, entendeu? De forças. É aí que o Senhor entra, é aí que o Senhor trabalha. Então nós como cristãos precisamos estar sempre ligados que Deus vai dar a oportunidade para você falar do Evangelho. Aleluia! Muitas das vezes isso é muito importante. Então, irmãos, na palavra de Deus. amém, glória a Deus. Então veja bem, irmãos, isso é muito importante, por quê? Porque diante dessa situação, diante dessa dificuldade, o coração do cristão, ele pode estar atribulado, ele pode estar dificultoso. E aí o Senhor, para poder nos orientar, nos capacitar e fazer da nossa vida um entendimento, o que nós precisamos fazer, o que Deus preparou que nós precisamos fazer. Deus preparou a armadura, uma armadura, e para que o povo da época compreendesse e entendesse como é que Deus estava comparando um soldado romano para poder nos ensinar como nós devemos agir. Porque quando você faz essa comparação, ok? Você entende a prática do que está acontecendo. Então, desta maneira, Deus nos ensina, Deus nos capacita diante disso. Outro fator importante que nós vemos aqui, a palavra de Deus diz que nós devemos tomar a armadura de Deus para resistir no dia do mal. Resistir no dia do mal. Estão lembrados que eu pedi para repetir? Sim. O que é dia do mal? O dia do mal pode acontecer de várias maneiras. O dia do mal pode acontecer de uma doença. O dia do mal, olha a questão do clamor do pastor. Que o pastor fez esse clamor hoje em oração. Por quê? Para essas pessoas é dia do mal. Quem que vai trocar a sua casa pela igreja? Você acha que a Aline iria trocar? De modo algum. E para isso, irmãos, é sério, é uma situação complicada. Quando eu não posso ir à igreja,
quando eu não posso ter comunhão com os irmãos, isso me incomoda, me machuca. Parece que está faltando algo. E isso aconteceu comigo quase 10 anos dessa maneira. Eu, Elivaldo também, entendeu? Às vezes a gente que tem um trabalho que é dificultoso para você poder estar durante a semana, isso também é um problema. E se dia mal, irmão. Todos os dias, quando você tem problema, um problema financeiro também, você tem um problema financeiro, é dia do mal. Quando você tem um problema de relacionamento na sua casa, é o dia do mal. É verdade. Quando você precisa de fazer algo, ou tem que realizar alguma coisa, e está com seu coração contrito, se você não sabe, você não sabe como você se comportar, esse é o dia do mal. E Deus está apresentando para nós aqui uma ferramenta para esse dia. Aleluia. Para esse dia. Então, veja bem, no mundo tereis aflições. Lembre da cruz do domingo passado, a questão da cruz. O que significa a cruz? A cruz significa sofrimento. A pessoa está padecendo, né? Quem que era crucificado naquela época? Eram os ladrões, eram os bandidos, entendeu? Eram pessoas assassinas. E Cristo acabou ficando naquele lugar. E foi tratado também, irmãos, se você fizer um curso e você conhecer ou você tem um conhecimento, o que fizeram com Cristo, você se choca. É chocante isso. Sabe? Será que eu suportaria esse tipo de situação? Ter o meu corpo dilacerado, ser tratado, ser cuspido, sem dever nada, e acabar se tornando maldito. Por quê? Porque as pessoas estavam amaldiçoando. As pessoas, a palavra diz que ele veio para os seus e os seus não o conheceram. Então não é brincadeira, irmãos. E a crucificação do Cristo, ela tem um fator fundamental. Eu vejo que muitas das vezes, sabe o que está acontecendo? Nós estamos diminuindo o poder e o sacrifício de Cristo. Olha aí. Nós não podemos diminuir, irmãos, porque o poder e o sacrifício de Cristo é que nos fortalece. Aleluia. Então Deus, preocupado com isso, sabendo que nós podemos ter dia de mal, Ele dá esse escape para nós. Aleluia. Obrigado. Mas um escape, todos nós já sabemos. O problema é como nós vamos identificá-lo. Aleluia. Ok? Então é muito importante. Pastora, pode colocar a foto número 2 para mim, por favor? Então vejam bem, irmãos, a palavra de Deus, ela fala primeiramente sobre você cingir os vossos lombos, cingir com a verdade. Quando você cinge com a verdade, significa o quê? Veja bem, irmãos, por que eu defendo? Eu acho que eu sou, porque eu tenho o dom de ensino, então eu, tipo como um filho, sabe, fico me defendendo. Por que eu defendo o ensino? Por que o ensino é importante? O ensino é importante porque conhecereis a verdade E a verdade vos libertará. Amém. Cingindo vossos lombos ou cingindo com a verdade. Aleluia. Quando você Glória. entende a verdade, quando você compreende a verdade, você se liberta. Porque a verdade, ela vem libertar. A verdade vem esclarecer. Por isso, veja bem, vocês entenderam que nós estávamos numa condição e hoje nós nos encontramos em outra condição? O 2. Então, o que acontece, irmãos?
Cingir, existem duas situações importantes. Se vocês notarem aí, tem uma pessoa vestida como na época de Jesus. Esse que é um cingimento também, ele está em Lucas, tá? Quando a palavra fala sobre esse cingir. Por isso que eu estou mostrando essa figura aí, tá? Então a pessoa se prepara. Por que eu falo isso? Porque para a batalha, você não pode ser vestido que a figura de cima. Você tem que estar como na figura de baixo, a última figura. Ok? Então, existia muita batalha naquela época, tá? Então, essa é uma maneira de cingir, você se proteger um pouco mais. Aleluia. Passa para mim, por favor, pastora, o 3, por favor. Então, o que acontece? A foto, acho que tem uma... Então, o que acontece, irmão? Quando nós olhamos e vemos na condição do soldado romano, o que nós entendemos? Entendemos esse cingir, esse proteger. Esse proteger também vem das costas, do lombo também. Essa é uma proteção. Mas por que essa proteção? Né? Essa proteção, ela vem na couraça da justiça. Então, é importante, irmãos, que a gente entenda que nesse caso do soldado romano, observem o seguinte: se você for para uma luta e você não está guardado, você não está protegido, você não está diante da palavra de Deus, e você vai falar com alguma coisa, ou vai expulsar um demônio e você não está na palavra de Deus, o demônio vai falar: ué, eu conheço Jesus, eu conheço Moisés, mas quem que é você? Olha aí, meu Deus. Quem que é você? Por quê? Porque você não se cingiu, você não se preparou, você não estava preparado para combater esse combate. Correto, pastora? Aleluia. Então, quando você veste a armadura de Deus, você está preparado para a luta. Aleluia. Porque com certeza, nesse caso específico, entendeu? Você tem uma armadura. E essa armadura, ela é divina. Aleluia. Então, por exemplo, se alguém falar alguma coisa de você, se alguém está fazendo algum mal para você, se alguém estiver machucando você, essa tentativa até de machucar você, ela só vai penetrar em você se você permitir. Aleluia. Porque você é filho de Deus, Glória você é protegido, Aleluia. você é ungido por Deus, você é uma nação santa. Glória a Deus. Você está preparado para o combate. Aleluia. Você precisa sempre se preparar para o combate. Seja ele pequeno, seja ele grande, seja ele até para a gente difícil de vencer. Você tem que estar preparado. Porque veja bem, na luta, irmãos, entenda bem, se você está pelejando, se você está com problema, está com alguma coisa, vai acontecer que nem esse pai fez com esse corredor. Ele vai lá, te ajuda até chegar à caminhada. Glória a Deus, aleluia. É verdade, Deus, aleluia. Importa-se que você esteja protegido com essa justiça. Importa-se que você esteja lutando e não desista. Aleluia. Porque a vitória está na mão do Senhor. A vitória não é sua, é do Senhor. Aleluia. E Ele te faz mais do que vencedor nessa situação. Glória a Deus. Não é isso? Devemos ser mais que vencedores? Sim. Amém, né? Amém. Glória a Deus, Glória tá? a Deus. E aí depois nós temos o 4, pastora. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Aleluia. Ok? Glória a Deus. Veja bem, está pequeno ali, mas eu queria mostrar para os irmãos o seguinte. Tá, pastor? O pastor não está aqui? A pastora sabe ampliar isso aí? O pastor já vem aí. Então, irmãos, vejam bem.
Você já viu o jogador de futebol? Pastor, dá uma piadinha para nós, por favor. Glória a Deus. Eita, nós, viu? Se o povo de Deus, ou é de um lado, ou é do outro, está todo mundo se ajudando, né? Glória a Deus. Irmãos, observem aí. Você já viu um calçado, né? Como é que fala? Do jogador? Chuteira do jogador? Você já viu o jogador lá? Está naquela tempestade e os rapazes estão lá. Estão correndo para lá. E na grama. Pega um calçado e vai sair na chuva, na grama. O que vai acontecer com você? Cai um tombo. Interessante, né? Mas aí Deus fala assim, calçar a sandália. Qual que é a importância da sandália? Alguém já falou para vocês qual é a importância da sandália? Por isso que nós temos que estudar, irmão. Aleluia. Deus é rico nos detalhes. Nos detalhes, Deus é rico. Quando você vê algo escrito na palavra, não passa batido. Que nem, por exemplo, eu queria ver, só para perguntar, quem conhece um odre? Está na palavra. Quem conhece um odre? Não conhece, né? Mas a palavra tem sobre odre. E aí, quem sabe amanhã, o tempinho que você dá uma olhadinha o que é um odre, ok? Eu não vou nem falar, eu só estou alertando. Por quê? Irmãos, a palavra, ela tem uma pregação. Se Deus me der a oportunidade, eu vou pregar sobre essa palavra aí. Aleluia. Mas acontece, irmãos, que são esses os detalhes. Então, quando você conhece bem o odre, você sabe realmente o que Cristo quer dizer. Aleluia. Então, essas pontas aí, são pregos. E muitas vezes esses cabos, esses pregos, não são como de jogador de futebol, que é para baixo. Eles são para trás. Para trás. Por que são para trás? Porque naquela época era homem com homem na luta. Então, se você tem um prego para trás no seu solado e você vai fazer essa força, o que vai acontecer com o seu sapato? Vai te ajudar a ficar firme. Glória a Deus. Aí, meus irmãos. Aleluia. Para que serve a sandália do soldado? Para você ficar firme. Glória. Entendeu? Aleluia. Então, isso é importante. É a preparação do Evangelho. Aleluia. É quando você tem a oportunidade. Imagine o seguinte, irmãos. Se você não se prepara para o Senhor, e aí Deus dá uma abertura, ou então alguém dá uma abertura de você proclamar o Evangelho. Olha aí. Você está preparado? Meu Deus, é grave. Para combater? Por quê? Porque na verdade, isto daqui, irmãos, isto aqui é um combate. Aleluia. É uma luta espiritual, irmãos. É uma luta espiritual. Por quê? Porque no momento que você está passando maior dificuldade, é aí que você tem que ser mais do que vencedor. Olha aí, aleluia. É aí que você tem que usar a palavra. É verdade. Entendeu? Glória a Se Deus. eu tiver algum problema, alguma coisa, é aí que eu lembro, fala, poxa, Deus me ensinou isso. Eu vou usar. Glória a Deus. Por que muita gente se perde no caminho? Por quê? Porque não lembra das promessas do Senhor. Meu Deus, aleluia. Não lembra. Você acha que o cristão não é protegido? Ele é protegido, basta ele vestir. O problema está esse, veja bem. Deus não está falando, eu te coloco numa armadura de Deus. Não é isso que Deus está falando. Deus está falando que é para você vestir, tomar providência, Glória a Deus. agir, se proteger. Ok? Então é importante a sandália nesse sentido. Amém? Amém. O 5, pastora, por favor. Glória a Deus. Então veja bem, o importante, amados, é que você vista essa armadura de Deus. Depois no 16 diz, embraçando sempre o escudo da fé,
com o qual podeis apagar todos os dados inflamados do maligno. Olha aí. Irmãos, aonde o inimigo de Deus está preocupado? Olha aí. Aonde? Com quem? É. Qual é o primeiro alvo do inimigo de Deus? Quem é? Eu. Nós. É o primeiro alvo. É. É a importância. Por que somos o primeiro? Porque o que está lá fora já é dele. É. Ele quer conquistar Tá quem aqui. está dentro. Olha aí. É verdade, Deus. Fora a igreja, qual que é o segundo alvo do inimigo de Deus? Família. A família dentro do seu lar. É. Lembre de uma coisa importante, irmãos. O inimigo de Deus, lembra lá do culto da Eva, né? Quem que falou para o inimigo de Deus que não podia comer daquela árvore do conhecimento do mal? Foi Deus? Não, porque Deus falou para quem? Para Adão. Adão. E Adão deve ter falado para Eva, ok? Mas o inimigo ficou sabendo. Aonde será que ele ouviu isso? Meu Deus. Porque ele está ao Dedo. derredor. Meu Deus. É grave, Jesus. Ele está buscando as nossas falhas, Olha aí. os nossos defeitos. É. Ele está buscando, sabe, a gente ficar sem o escudo. É. É isso que ele busca. Meu Deus. Ele busca nós sem escudo para poder lançar as suas setas. É. Meu E isso é importante, irmãos. Então a seta só nos atinge, se nós não estivermos protegidos. É isso que acontece. É. Amém? Amém. Então vejam bem, irmãos, é muito importante quando nós utilizamos. Por quê? Porque nós vamos combater, que a palavra diz que são dardos inflamados do maligno. Inflamados é pegando fogo, é trazendo destruição, é trazendo descontrole na nossa vida. Entenderam, irmãos? Sim. É isso que Satanás quer fazer. Ele está ao derredor, como um leão, querendo tragar, vendo o momento certo para atacar. É. E nós temos que estar protegidos. O 6, pastora, por favor. Glória a Deus. Tomai também o capacete da salvação. Capacete da salvação, irmãos. Vejam bem essa figura aí. Esse é um capacete de um soldado. É. Vamos entender um pouco o que Deus está falando para nós nessa figura. Primeiro lugar, numa guerra, com todos com capacete, Olha aí. o que é diferente um inimigo do outro? O que é diferente do inimigo do outro? Um modelo, a cor, alguma coisa. Não, olha para o capacete. O que é diferente do inimigo do outro? Irmãos, o que é diferente do inimigo do outro? Olha no capacete. Você acha que o inimigo vai ficar com essa coisinha aí ó, na cabeça aí, vermelha? É outra cor, irmãos. É. Porque senão você vai matar o seu amigo. É diferente. Agora eu pergunto para vocês, cristãos que estão aqui na igreja, quando você vai em algum lugar e você deve ter ido e você sabe disso, tá? Já deve ter acontecido com você. E alguma pessoa fala assim para você: nossa, como você é diferente. Aleluia. Você tem um semblante calmo, Olha aí. alegre, sabe falar as coisas. Olha aí. Antioquia, que foi chamado os cristãos, os cristãozinhos, foi em Antioquia, né? Mas por quê? Foi provocar sua ação. Mas nós não, irmãos. Para você chegar num lugar e ser identificado como cristão, você não precisa nem falar. A sua própria atitude, a sua maneira de ser, Aleluia. o seu pensamento,
Os seus objetivos Glória a Deus. são outros, irmãos. Aleluia. Quando você vê alguém passando uma dificuldade, quando você vê alguém que está em apuro, que está em contrito, o que você faz? Vai lá, agrada seu irmão, procura levantar o seu irmão. Com que armaduras? Olha aí. De Deus. Então o capacete é um ponto fundamental, é um lugar fundamental, porque no capacete também tem o que, ó? O intelecto da pessoa, do soldado. Aleluia. Você tem o intelecto. É ali que ele vai decidir se combate dessa maneira, ou de outra maneira, ou de outra maneira, entendeu? Busca o ensinamento daqui, no caso, de Deus, e traz para a sua luta. Então essa parte da cabeça, a cabeça, precisa estar protegida. Aleluia. Até mesmo ela está meio de lado assim, para não machucar o soldado, para que não entre uma espada, não entre um machado, alguma coisa assim, e feriu a cabeça do soldado, você pode ter acabado com ele. É verdade. Esse é o grande problema. Por isso que Deus coloca aqui. Esse é um fator importante. Nenhum soldado vai à guerra sem capacete. E vocês são soldados espiritual. Vocês são soldados de Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Vocês têm que ir à batalha. Então, se tiver, não só você com dificuldade, você tem que lutar contra essa dificuldade nas armaduras de Deus, Aleluia. com as promessas de Deus. Eu vou ser curada, eu vou ser liberto. Eu não tenho, irmãos, eu não tenho medo da morte. Aleluia. Passei por várias situações. Eu não tenho, eu fui internado, estou com dor, estou passando sofrimento, mas não tenho medo. Aleluia. Teve um momento dessas situações. Pastor, estou mudando, estou passando um pouquinho. Teve um momento que eu e a Nilza praticamente se despedimos. Porque eu não sabia se eu ia sair essa última operação que eu tive, essa última internação. Por quê? Porque foi falado que eu estava com água no pulmão. E na verdade, minha mãe já morreu com água no pulmão. Então, sabe aquela situação difícil que você fica, sabe, engolindo seco e tal. Mas não tive medo não, irmãos. O meu problema de Jesus me levar está em quê? Está em minha esposa e meus irmãos. A minha obra. É isso que eu fico triste. Aleluia. Não porque eu vou para onde? O meu tesouro, o meu lugar já está separado lá em cima. E eu não me importo de ir para lá. Obrigada, Deus. Entendeu? Então, esse é importante. No finalizando, já vou terminar, irmãos. A espada do Espírito, que é o 7, né, pastor? Então, essa aqui é uma espada de 2 gumes. Quando você vir uma pregação e falar sobre espada de 2 gumes, você já vê o que é isso aí. Ela corta de um lado e corta do outro. E a espada, ela serve para o quê? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia. A palavra de Deus. Então, em momentos certos, em momentos que o Espírito Santo fala na sua vida, você tem que ministrar a palavra de Deus. Pois a palavra diz, guardei a sua palavra, é o Salmo, né, pastor? Guardei a sua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. É esse o nosso objetivo. Por isso que nós estudamos, por isso que nós aprendemos, por isso que nós estamos nos cultos, para poder aprender. Glória. E aqui, confirmando o que o pastor falou esta noite, com toda oração e súplica, esta atitude que o pastor fez, né, de fazer esse levante de oração, é uma oração, é uma súplica em todo o tempo no Espírito. Ou seja, o que significa isso, irmãos?
Sem o Espírito Santo, você não vai fazer nada. Aleluia. Está certo que você tem os ensinos do Senhor, está certo que você tem o ensino do nosso Pai, mas é o Espírito Santo que trabalha com você, Aleluia. porque Cristo disse isso para nós. Aleluia. Até mesmo nas orações. Se o pastor esqueceu de alguém para falar nesse levante de oração, o Espírito Santo fala para Deus e inclui aquelas pessoas que o pastor não lembrou. Não é isso, pastor? E quando você faz uma oração e você não consegue falar direito, ou você não tem palavras para falar, não se esqueça que o seu pedido, o seu pensamento, a sua vontade está chegando ao Senhor. Porque o Espírito Santo fala. Eu vou errar, eu costumo errar em falar as coisas. Aleluia. O Espírito diz, com gemidos inexprimíveis. Aleluia. E ele chega a falar, Deus, não é dessa maneira que ela está falando. Ela está pedindo pouco, Deus. Ela precisa de mais. Ela precisa disso, precisa daquilo. E ela também não lembrou que ela vai precisar disso e disso. Olha aí. Aleluia. E o Espírito Santo é uma ferramenta aqui que se compõe da palavra de Deus. Aleluia. Que nós devemos usar. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Amém, querido? Amém. Me Amém. perdoe, passei uns minutinhos aí pelo tempo, tá? Eu louvo a Deus por essa oportunidade, estava Glória a muito Deus. ansioso, Aleluia. porque Deus falou muito para mim no meu coração. Aleluia. Tem muitas coisas que eu não consigo falar, porque senão vamos virar vigília aqui, né, pastor? Porque a palavra de Deus é muito rica, né? E ela primeiro nos ensina, para depois a gente passar Aleluia. para os amados irmãos. Amém? Deus. Amém. Nós agradeço a oportunidade, amados, em nome do Senhor Jesus.